Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é sobre as novas regras da publicidade médica. Vamos lá? Você que me assiste deve fazer duas perguntas. A primeira é porque ao fundo está a Quinta Avenida em Nova York. A segunda é porque estou nesse vídeo com você em um dia diferente do domingo. A primeira resposta é simples. Se você não esteve nesse local de Nova York, assim que puder, vá conhecer. Se você já foi, certamente vai concordar comigo que lá é um local onde se encontram a maior quantidade de publicidade, propaganda e marketing do mundo por metro quadrado. E por que eu estou aqui em um dia diferente do domingo, conversando com um colega? Estamos em um momento histórico. Um momento extraordinário que, por isso, exige um vídeo especial no Minutos de Direito Médico, também com uma edição extraordinária, o que nunca foi feito antes nesses 3 anos de vídeos explicativos dominicais. Por esse motivo, nesse momento ímpar, se terá uma análise da nova publicidade médica e, como não poderia deixar de ser, o vídeo será maior do que o normal. Acaba de ser publicado um verdadeiro marco para médicos, instituições de saúde e para o paciente. As novas regras da publicidade médica que entram em vigor em 12 de março de 2024, ou seja, 180 dias após a data da publicação da resolução, que ocorreu em 13 de setembro de 2023. A nova resolução reafirma os pilares básicos da medicina, mas recebe de braços abertos o futuro da mesma medicina, da sociedade e dos médicos. É bem verdade que essa ampla mudança de paradigma demorou. Para se ter uma ideia, a resolução anterior era de 2011 e já não atendia o avanço social e tecnológico da publicidade médica. Houve necessidade de adaptação à modernidade física e digital. A norma anterior era extremamente restritiva e impedia o médico de praticamente tudo, o que foi corresponsável por uma verdadeira invasão de não médicos em atos médicos. E essas pessoas alienígenas à área médica há anos faziam massiva campanha publicitária, reduzindo o mercado do médico, mas principalmente expondo o paciente a riscos e complicações que, quando ocorriam, tinham o médico como responsável para tentar reverter a falha do outro profissional não médico. A nova regulamentação parte de uma premissa ainda que implícita pelo Conselho Federal de Medicina, mas há anos já estabelecida pela Justiça. O médico é um fornecedor de serviço como qualquer outro. Por sua vez, o paciente é um consumidor como qualquer outro. Então, já que é assim, há de se estabelecer padrões permissivos e bem mais liberais para a publicidade médica. Há de se observar, porém, que a ampla liberdade não significa libertinagem, já que os padrões básicos éticos devem ser cumpridos e as restrições devem ser respeitadas, sob pena de infração ética do médico. Ditas essas linhas preliminares, há de se apresentar os principais aspectos da nova regulamentação ética da publicidade médica. Inicialmente, as linhas gerais e, na sequência, as permissões, as proibições, os direitos e os deveres. Entende-se por publicidade ou propaganda médica a comunicação ao público por qualquer meio de divulgação da atividade profissional, com qualquer tipo de iniciativa, participação ou anuência do médico na esfera pública, privada ou até filantrópica. A publicidade não se confunde com a propaganda. Na primeira, a publicidade médica existe a promoção de estruturas físicas, serviços e qualificações do médico ou dos estabelecimentos médicos físicos ou virtuais. Na propaganda médica, o que são divulgados são assuntos e ações de interesse da medicina. Por sua vez, o marketing é um conjunto de ações que envolvem a criação, o planejamento, o desenvolvimento de produtos ou serviços que satisfaçam as necessidades do consumidor e de estratégias de comunicação e vendas que superem a concorrência. Em algumas passagens, porém, a presente resolução trata os termos como sinônimos ou correlatos. Para facilitar, para fins práticos, no texto da resolução e em suas mídias, o médico deve considerar sinônimos os termos publicidade, propaganda e marketing. O médico está obrigado a cumprir as regras da resolução e do Manual de Divulgação de Assuntos Médicos decorrente desta mesma resolução. Perante os conselhos, o médico responde pessoalmente
pela divulgação de matérias enquanto pessoa física. Já o diretor técnico médico responde pela divulgação de matérias das instituições de saúde, dos planos de saúde e das seguradoras. Pela divulgação dos entes sindicais e associativos médicos, o responsável é o seu presidente. As peças de publicidade e propaganda médica deverão conter obrigatoriamente o nome, o número do CRM onde esteja exercendo a medicina, acompanhados da palavra médico ou médica em caixa alta. Se possuidor da especialidade ou de área de atuação registrada no CRM, deve indicar o número de registro e qualificação do especialista, o RQE. Nas peças de publicidade e propaganda das instituições de saúde, deverá constar em local visível o nome do estabelecimento com o número de cadastro no CRM, o nome do diretor técnico médico com o respectivo CRM e, onde for exigível, a especialidade com o RQE respectivo do mesmo médico. As placas internas de sinalização, quando existirem médicos integrantes do corpo clínico, deverão ser mantidas atualizadas com nome, CRM e RQE. Em redes sociais, blogs, sites e congêneres, os dados do médico, CRM e RQE, devem estar dispostos na página principal, independente de a publicidade ser ou não temporária ou de ser ou não relacionada à vida profissional ou privada do médico. A publicidade em redes próprias do médico e de estabelecimentos de médico tem por objetivo dar ciência ao público das competências e qualificações dos médicos e dos ambientes físicos ou virtuais onde esses médicos exercem a sua profissão. Por presunção, a priori, todos os meios de comunicação e divulgação do médico e das instituições de saúde existentes ou a serem criados são lícitos e idôneos para a comunicação dos médicos com seu público. O uso de autorretrato nas publicações, o selfie, seja imagem ou áudio, está permitida, desde que não tenham características de sensacionalismo ou concorrência desleal. Observe que a nova regulamentação claramente e explicitamente reconhece a publicidade médica como instrumento de autopromoção sóbria e moderada, ou seja, de fidelização, manutenção e ampliação da clientela, bem como consolida o papel de repassar conhecimento para a sociedade. Aquelas publicações e postagens de terceiros ou pacientes que venham a ser compartilhadas ou repostadas pelo médico passam a ser consideradas como publicações do médico para fim de publicidade médica. Mas cuidado! As publicações e postagens reiteradas ou sistemáticas de terceiros ou pacientes para o mesmo médico, com elogios a técnicas e ao resultado de procedimento, ainda que não compartilhadas ou repostadas pelo médico, serão investigadas pelo Conselho Regional. É permitido ao médico utilizar fotografia ou vídeo com detalhes do seu ambiente de trabalho, sua própria imagem, dos membros da equipe clínica e de outros auxiliares. É permitido ao médico anunciar os aparelhos e recursos tecnológicos desde que aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e autorizado pelo Conselho Federal de Medicina para uso médico privativo ou compartilhado com outras profissões, respeitando a proibição de divulgar capacidade ou aparelho privilegiado. É permitido ao médico anunciar os serviços agregados a seu consultório ou clínica realizados por profissionais de outras áreas. É permitido ao médico incluir referência à marcação de consultas, horários de atendimento e funcionamento. É permitido orientar sobre o local dos serviços como estacionamento, segurança, privacidade, conforto e localização, bem como é permitido informar portfólio de atendimento, os planos do seguro de saúde, os procedimentos que realiza, os atos personalizados e outros. É permitido informar sobre valores de consultas, meios e formas de pagamento. É permitido informar que os procedimentos particulares serão acordados previamente ao atendimento. É permitido anunciar abatimentos e descontos promocionais, sendo proibido, porém, as vendas casadas e premiações. É permitido apresentar seu ambiente de trabalho, incluindo os equipamentos. É permitido participar de peças de divulgação como membro do corpo técnico ou clínico das instituições de saúde. É permitido participar de peças de divulgação de operadores de saúde, desde que preste serviço a essas operadoras. É permitido organizar cursos e grupos educativos para leigos e anunciar seus valores, sendo terminantemente proibido realizar consultas, bem como oferecer informação que leve a juízo de diagnóstico de procedimentos e prognóstico, vedando o ensino de ato privativo do médico a não médicos.
É permitido organizar e anunciar valores de cursos, consultorias e grupos de trabalho com acesso restrito a médicos ou estudantes de medicina para discussão de casos clínicos ou atualizações em medicina, desde que se garanta exclusividade de acesso a médicos e acadêmicos de medicina e a confidencialidade. É permitido emitir comentário genérico, respeitoso e sóbrio sobre o prazer com o trabalho, a alegria de receber pacientes e acompanhantes e as motivações da profissão. É permitido revelar resultados comprováveis de tratamento e procedimentos, desde que não identifique pacientes. É permitido anunciar a aplicação de órteses e próteses, fármacos, insumos e afins, desde que descreva as características e as propriedades, esclareça eventual conflito de interesse, não anuncie marcas ou fabricantes. Ao conceder entrevistas ou publicar artigos e informações leigas, deve o médico se abster de condutas que visem angariar clientela ou pleitear exclusividade de métodos e equipamentos. Nas entrevistas leigas, não pode divulgar endereço físico ou virtual, telefone ou outros meios de contato, além de estar obrigado a declarar seus conflitos de interesse. É vedado ao médico divulgar, quando não especialista, que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas. É proibido induzir, garantir ou prometer resultados. É proibido participar de propaganda ou publicidade de medicamento, insumo médico, equipamento, alimento ou qualquer outro produto. É proibido conferir selo de qualidade ou qualquer tipo de chancela a produtos alimentícios, de higiene, de ambientes ou de material esportivo. É proibido participar de propaganda enganosa. É proibido divulgar método ou técnica não reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. É proibido expor imagens de consultas e procedimentos em tempo real com técnicas ou métodos de abordagem, ainda que com autorização expressa do paciente. A exceção são para os partos, que vamos comentar adiante, e eventos médicos. É proibido oferecer serviços por meio de consórcios e similares. É proibido oferecer consultoria a pacientes e familiares como substituição da consulta médica presencial, excetuando a telemedicina. É proibido permitir, autorizar ou não impedir que o seu nome seja incluído em listas de premiações como Médico do Ano, Destaque da Especialidade, Melhor Médico ou similares. É proibido fazer qualquer propaganda de empresa farmacêutica, ótica, fabricante de órteses e próteses ou de insumos médicos de qualquer natureza, quando ele for investidor de uma dessas empresas. É proibido ter ou manter consultório no interior de estabelecimentos que comercializem insumos médicos e farmacêuticos. É proibido portar-se de forma sensacionalista ou autopromocional, praticar concorrência desleal ou divulgar conteúdo inverídico. Entende-se por sensacionalismo divulgar procedimento com o objetivo de enaltecer e priorizar sua atuação ou do local onde atua. É sensacionalismo utilizar meios de comunicação para divulgar abordagem médica não reconhecida pelo CFM. É sensacionalismo adulterar ou manipular dado estatístico e científico para se beneficiar. É sensacionalismo apresentar em público procedimento limitado ao ambiente médico. É sensacionalismo veicular em público informação que possa gerar intranquilidade, insegurança, pânico ou medo de forma individual ou coletiva, mesmo que o fato seja conhecido e verdadeiro. Entende-se por promocional, referir-se a si próprio, a serviço onde atue ou a procedimentos de modo a conferir-se propriedades e qualidades privilegiadas. Entende-se por concorrência desleal, insinuação de ter feito descoberta milagrosa ou extraordinária, cujo acesso é condicionado à abertura sucessiva de abas, fornecimento de informação pessoal do paciente ou pagamento. É concorrência desleal, dirigir-se de forma desrespeitosa com palavras ou imagens ofensivas. É concorrência desleal anunciar serviços médicos gratuitos. É concorrência desleal não anunciar em campanhas preventivas, curativas ou de reabilitação quem é o patrocinador daquela ação. Entende-se por conteúdo inverídico todo anúncio de práticas revolucionárias ou milagrosas ou novos procedimentos que não tenham sido aprovados pelo uso médico pelo CFM. É dever de qualquer médico solicitar retificação e informar ao CRM, caso não concorde, com o teor das declarações a si atribuídas. Adotar tom sóbrio, impessoal e verídico na emissão de boletins médicos, sempre preservando o sigilo. O boletim médico em pacientes internados deverá sempre ser assinado pelo médico assistente e pelo diretor técnico médico. É direito de qualquer médico
utilizar qualquer meio de comunicação para dar entrevistas e publicar artigos sobre assuntos médicos com finalidade educativa. É direito do médico comprar espaço em veículos de comunicação para fazer propaganda e publicidade. É direito do médico utilizar em trabalhos e eventos científicos destinados exclusivamente a médicos e estudantes de medicina imagens transmitidas em tempo real com aplicação de técnicas de abordagem, desde que obtenha prévia autorização do paciente ou de seu representante. É permitido ao médico, é direito do médico consultar a CODAME dos CRMs em caso de dúvida. É direito do médico divulgar sua qualificação técnica. A divulgação da qualificação técnica do médico será feita da seguinte forma: o próprio diploma e, se desejar, outros dados que considere relevante para a instituição onde se formou, data de formatura, acompanhados da palavra médico ou médica em caixa alta. O diploma médico revalidado com indicação do país e da instituição de ensino em que colou grau, a data de formatura, a instituição que revalidou seu diploma, acompanhados da palavra médico ou médica em caixa alta. Em caso de especialidade ou área de atuação devidamente registrada no CRM, deve vir acompanhada do número do RQE, sendo seu direito também anunciar outros títulos como pós-graduações em áreas relacionadas à especialidade. Em relação aos cursos de pós-graduação lato sensu devidamente cadastrado no CRM, médico ou médica em caixa alta, com pós-graduação em área da pós-graduação tal, seguida da palavra do termo não especialista em caixa alta. O curso de pós-graduação estrito sensu devidamente cadastrado no CRM, médico ou médico em caixa alta, com pós-graduação em mestre ou doutor, seguido do termo não especialista, também em caixa alta. Ao detentor de título de especialidade é permitida a divulgação de até 2 especialidades e áreas de atuação relacionadas à especialidade. Fica permitido o uso da imagem de pacientes ou de bancos de imagens com finalidade educativa. Qualquer uso de imagem deve ser acompanhado de texto educativo, contendo as indicações, fatores que influenciam nos resultados e a descrição das complicações. O antes e o depois devem ser apresentados em um conjunto de imagens contendo indicações, evoluções satisfatórias e insatisfatórias e complicações decorrentes da intervenção, sendo vedada a demonstração e ensino de técnicas médicas. A captura de imagens por equipes externas de filmagem durante a realização de procedimento médico fica autorizada apenas para partos quando a parturiente e ou familiares assim desejarem e houver anuência do médico. É vedado o uso de imagem de procedimentos que identifique o paciente. É vedada qualquer edição, manipulação ou melhoramento das imagens. Os autorretratos repostados dos pacientes e depoimentos sobre a atuação do médico devem ser sóbrios, sem adjetivos que indiquem superioridade ou promessa de resultado. Quando imagens obtidas de banco de imagens forem utilizadas, deve ser citada a origem. Quando as imagens forem de banco de dados do próprio médico ou do serviço, deve obter a autorização do paciente, respeitar o pudor e a privacidade do paciente e sempre garantir o anonimato do paciente. Os CRMs devem manter uma comissão de divulgação de assuntos médicos, que é a CODAME, com a finalidade de responder às consultas dos médicos, convocar médico e diretor técnico médico quando se tratar de pessoa jurídica, para esclarecer sobre potencial descumprimento da resolução. Também é papel da CODAME encaminhar à corregedoria matérias com potencial de infração ética, também rastrear divulgações em qualquer mídia, de qualquer estado. Como visto, a resolução do CFM 2336 de 2023 reafirma o caráter informativo da publicidade médica e ressalta o inegável direito à divulgação profissional do qual gozam os médicos. A norma literalmente reconhece o médico como um empresário, abandonando a outrora ultrapassada visão romântica e não comercial defendida há décadas. Não se pode deixar de observar que a nova resolução passa a enquadrar o médico também como um autêntico influencer junto à sociedade, como visto, podendo até publicar conteúdo sobre o seu estilo de vida pessoal e profissional. Para finalizar, ressalta-se mais uma vez a grande liberalidade em publicidade não significa fazer livremente tudo o que quer. Ainda existem várias restrições e em seus materiais de marketing,
Os médicos devem analisar o conteúdo em conjunto com os departamentos de marketing, com o prévio e indispensável acompanhamento jurídico de cada material pelo advogado especializado. Até porque a publicidade e a propaganda médica guardam íntima relação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Como não poderia deixar de ser, a resolução nem saiu e já traz questionamentos. 2 deles feitos por um grande amigo e meu preceptor da residência de cirurgia plástica. A primeira pergunta é se ele já poderia começar a fazer a publicidade nos moldes permissivos da nova regra, antes da entrada em vigor desta norma. Observe, a rigor, até completar os 6 meses de sua publicação, o que está vigente é a antiga de 2011, que proibia praticamente tudo. Sendo assim, em tese, fazer a publicidade nos moldes atuais ainda não está permitido e o médico estaria infringindo a ética médica e, sendo assim, passível de responder a procedimentos éticos do Conselho. Ocorre que a recomendação deste advogado é aguardar até 12 de março de 2024 para fazer a publicidade nos novos moldes. Ainda assim, se o médico resolver se adiantar e já começar a fazer a publicidade com as novas regras, antes da entrada em vigor da resolução 2336 de 2023, pode sim responder uma sindicância um processo ético. E assim que a nova resolução passar a vigorar, simplesmente todos esses procedimentos éticos pela publicidade que estiverem em acordo com a nova regra, simplesmente serão extintos, o que nos faz crer que os conselhos não mais abrirão ou prosseguirão com as demandas que desrespeitarem a resolução 1974/2011, mas estejam em conformidade com a nova resolução. A segunda pergunta é como e quando usar imagens de pré e pós-operatório, preservando a identidade do paciente. A resposta aqui tem 2 vertentes. Se a imagem for divulgada em local privativo de médicos e estudantes de medicina para fins científicos, a identidade visual do paciente pode ser revelada, desde que em discussão de casos clínicos e preservada a confidencialidade com a obrigatória e prévia autorização do paciente ou de seu representante. Se a apresentação for para o público não médico, para fins educativos, independente da autorização do paciente, sua identidade visual deve ser preservada, por exemplo, com a colocação de tarjas pretas nas áreas que não sofreram a intervenção médica. Para finalizar, há de se citar o final da redação da exposição de motivos da lavra do eminente conselheiro relator Emanuel Fortes Silveira Cavalcante. Com tais fundamentos, espera-se contribuir para que a publicidade e propaganda médica seja honesta e apresente o médico e os serviços em que atuam de modo claro, conciso e respeitável, fazendo jus a pertencer à nobre profissão dos discípulos de Esculápio. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.